Olá, galera do Me Salva! Vamos continuar então com o nosso curso de termodinâmica, o nosso primeiro módulo, conceitos e definições. Nessa aula a gente vai falar sobre sistemas termodinâmicos. Então vamos ver o que são sistemas termodinâmicos. Aqui eu trouxe para vocês uma panela que está aí numa boca de fogão, certo? O nosso sistema, nesse caso, vai ser aqui o interior da panela. Então eu vou desenhar aqui as fronteiras do meu sistema. E aí, então, nessa panela, a gente vai fazer um chá. Vamos colocar, então, uma água para ferver. E aí, conforme for passando o tempo, né, a gente vai ter o calor que vai ser transferido da chama para a água. E essa água, ela vai começar a evaporar. A gente vai ter também, então, a partir desse momento que a água começar a evaporar, calor que sai, né, junto com as gotículas de água em vapor. E a gente vai ter também, pelas gotículas, a saída de matéria. O que mais que a gente tem nesse sistema? A gente tem também perda de calor, né, pela parede da panela, por exemplo. Se a gente vai fazer um chá, a gente vai ter que adicionar aqui, né, as nossas folhinhas, vamos colocar aqui, para ferver. E aí, então, quando a gente adiciona as folhinhas, a gente tem a entrada de matéria. Esse sistema, onde a gente tem entrada e saída de matéria e entrada e saída de calor, a gente chama na termodinâmica de sistema aberto. Então, sistema aberto, ele permite a entrada de matéria, o fluxo, na verdade, entrada e saída de matéria e de energia. Vamos ver um outro exemplo, um pouco mais prático, de que é um sistema aberto. Eu trouxe aqui para vocês um esquema simplificado de um compressor de ar, tá? Aqui está o compressor, então o meu sistema, nesse caso, é o compressor. E aqui a gente tem um motor, né, que faz aí girar um pistão aqui dentro que faz a compressão do ar. Entrando no meu sistema, eu vou ter um ar a baixa pressão. Saindo do meu sistema, eu vou ter um ar a alta pressão. Então, aqui eu já caracterizei a minha entrada e saída de matéria. Além disso, com esse eixo que vai girar aqui do motor, eu tenho entrada no sistema de energia, que no caso vai ser um trabalho mecânico, né, que vai fazer esse sistema girar. Então, aqui para caracterizar bem o que é um sistema aberto, a gente viu um exemplo mais simples e agora aqui um pouco mais complicado. Vamos ver o próximo. Voltando aqui para a nossa panela, a gente continua com o nosso chá. A gente tem aqui as folhinhas. Mas agora, o que a gente vai fazer é, a gente vai tampar essa panela. Ok. A partir do momento que a gente tampa essa panela, o que a gente tem? A gente não vai mais ter a saída de vapor e também a gente não vai mais ter a entrada de matéria externa, né? Então, deixa eu só desenhar aqui os limites do nosso interior da panela. A gente não tem mais o fluxo de matéria, mas a gente continua tendo aqui o fluxo de calor que entra pela chama, a gente tem o calor que sai pela parede, a gente não tem mais o calor que sai na forma de vapor e a gente não tem mais a matéria que sai na forma de vapor, nem a matéria que entra aqui na forma das folhas. Então, esse sistema onde a gente tem o fluxo de energia, mas não de matéria, na termodinâmica a gente chama de sistema fechado. Então, ele não permite o fluxo de matéria, mas ele permite o fluxo de energia. Vamos ver de novo aqui um exemplo um pouco mais complicado de que é um sistema fechado. Aqui eu trouxe para vocês um sistema, né, um pistão, onde a gente está no momento, a gente tem um gás confinado aqui dentro, e a gente está no momento em que o pistão está subindo. Nesse momento, todas as válvulas estão fechadas, então a gente não vai ter saída de matéria. A massa aqui, né, vai ser constante. Então, nesse momento que a gente está subindo, a gente está fazendo um trabalho, né, sobre esse gás, e aí, então, a gente tem, dessa maneira, a entrada de energia. E a gente não tem fluxo de matéria. Então, aqui no momento em que um pistão sobe com as válvulas fechadas, é o que caracteriza um sistema termodinâmico fechado. Próximo. Vamos continuar aqui agora. A gente pegou o nosso chá e colocou dentro de uma térmica.
Então, aqui agora o nosso sistema é o interior da garrafa térmica. Aqui está o nosso chá. E aí, agora, o que acontece? A garrafa térmica, ela tem, né, por propriedade, ela não permitir o fluxo de calor. Ela não permite o fluxo de calor, então, nesse caso, e como ela está fechada, também não permite o fluxo ou a entrada e saída de matéria. Nesse caso, quando a gente tem, né, a ausência de fluxo de calor e de matéria, a gente tem um sistema que a gente chama de sistema isolado. Então, ele não permite o fluxo de matéria e nem o fluxo de energia. O que poderia ser um sistema isolado? Vamos pensar. Aqui eu trouxe um cilindro de gás que, nesse momento, a válvula dele se encontra fechada e também ele tem na parede um isolante térmico. Então, esse seria um exemplo do que poderia ser um sistema isolado, né? Assim, mais uma aplicação um pouco mais complexa de um sistema isolado. Bom, a partir disso que a gente viu, a gente pode fazer a definição do que é sistema, tá? Sistema é uma região no espaço, então ele tem 3 dimensões, que contém matéria e energia. O sistema, ele é definido em função da nossa necessidade. É a gente que escolhe os limites do nosso sistema, onde é que a gente vai colocar. Aqui, no caso, eu escolhi o interior da panela e depois o interior da garrafa térmica. A gente escolhe em função do que vai ser mais fácil para a gente modelar depois. E ele é restrito por limites, né? Esses limites a gente chama de fronteiras. Então, só para esquematizar aqui agora, um sistema. Então, aqui eu tenho o meu sistema. Em azul, eu vou ter as minhas fronteiras. E tudo que fica fora, além das fronteiras de um sistema, é chamado de vizinhança. Ok. Vamos falar um pouco mais sobre as fronteiras. São coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai resolver problemas termodinâmicos, tá? Palavras-chave, digamos assim. A classificação das fronteiras quanto à matéria, ela pode ser permeável, ou seja, permite o fluxo de matéria, ou impermeável, quando ela não permite. Mesma coisa o calor. Ela é chamada diatérmica, quando ela permite o fluxo de energia, no caso o calor, e a diabática, quando não permite o fluxo de calor. Outra classificação das fronteiras. Elas são classificadas como móveis ou fixas e reais ou imaginárias. Móveis ou fixas, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de um pistão, né, onde a gente tem o pistão, ele se movimenta. Então, na verdade, a fronteira, digamos, a fixa, né, ela está aqui. E essa fronteira de cima, ela é móvel, porque ela se move, ela não está sempre no mesmo lugar no espaço. E reais ou imaginárias é uma classificação quando a nossa fronteira ela acompanha uma barreira física que existe realmente no nosso espaço físico, ela é chamada de real. E quando ela não corresponde a uma barreira física, ela é chamada de imaginária. Ok. Agora só mais uns 2 conceitos para a gente fechar. Muitas vezes a gente vai encontrar nesses problemas termodinâmicos a expressão volume de controle. O que é o volume de controle? Ele nada mais é do que um sistema aberto que envolve fluxo de massa. Então, ele é como se fosse um sinônimo para sistema aberto. Mesma coisa a massa de controle. Ela é como se fosse um sistema, como se fosse um sinônimo de sistema fechado. E aí, quando a gente trabalha com volume de controle ou massa de controle, a nossa fronteira, ela também passa a ser chamada de superfície de controle. Então tá, pessoal, nessa aula a gente viu a definição do que é o sistema aberto, fechado e isolado, viu alguns exemplos e também algumas classificações aí quanto a fronteiras e também a definição de volume de controle e massa de controle. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!